As crianças vão subir? Não podem subir as crianças. Queridos, a paz do Senhor, amém? Todos felizes? Todos animados? Esperar as crianças subirem. Enquanto isso, irmãos, você pode ir abrindo a palavra de Deus na carta aos Hebreus 11, o versículo 6 e o versículo 7. Carta aos Hebreus 11, 6 e 7. Isso. Ontem nós estivemos aqui no seminário Atos, né? Irmãos, foi uma bênção. Depois vocês conversam com Sabrina. A garotada estava animada, buscando o Senhor com toda intensidade. E mais uma vez me alegrei, junto com o pastor Carlos e demais irmãos mais velhos, né? De ver nossas crianças prostradas, ajoelhadas, diante do Senhor, querendo mais de Deus, querendo mais da presença do Senhor. Aí eu perguntei o Guigui, e aí? O que você sentiu? O que Deus falou contigo? Ele, olha, eu chorei na presença do Senhor. Tremendo. As crianças tudo aqui de joelho, uma abraçada com a outra, desfrutando da presença de Deus. Maravilhoso, irmãos. Chegaram cedinho, tinha a mais novinha de todas, né? Né, pastor, você viu? A irmã Ieda chegou cedinho aqui e ela disse que estava sentindo uma adolescente na presença do Senhor. Olha só que fantástico, irmãos. A bênção do Senhor é para todos. A bênção do Senhor alcança os mais novos aos de mais idade. E ela estava vibrando aqui na presença do Senhor, glorificando a Deus. Que fantástico, queridos. Que hajam outras oportunidades. Amém. E o Miguelzinho já está se candidatando, que na próxima vigília ele vai ser o pregador. Amém, irmãos. É isso que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, então a gente pode se alegrar, porque Deus está atuando, Deus está trabalhando, Deus está se movendo no meio da igreja. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Você pode orar? Você pode falar com Deus mais uma vez? Fale com o Senhor.
Fale com Ele assim: Senhor, fale comigo. Eu quero ouvir a sua voz. É a sua oração com Ele. Fala assim: Espírito Santo, eu quero receber a Tua palavra no meu coração. Que a Tua palavra possa produzir resultados em minha vida. Que a Tua palavra possa trazer transformação. Que a Tua palavra possa trazer cura. Que a Tua palavra possa trazer libertação. E à medida que você pedir ao Espírito Santo que Ele fale contigo, Ele vai transformar as minhas palavras em poder para falar o seu coração. Não espere palavra de homens, espere a palavra de Deus revelada ao seu coração. Isso que vai fazer a diferença na sua vida. Deus eterno, Deus santo, mais uma vez nós elevamos nossos pensamentos, as nossas vozes a Ti, diante aqui da Tua palavra que acabamos de ler. Pai, nós pedimos a Ti que no nome de Jesus, o Teu Espírito que habita em nós, possa falar em cada coração, possa falar em nossos corações, que a Tua palavra possa trazer resultados, que a Tua palavra possa trazer respostas, que a Tua palavra possa trazer transformação, que a Tua palavra possa falar ao meu coração. Ó Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, mais uma vez, eu coloco-me diante de Ti e te peço, Senhor, usa-me para a glória do Teu nome. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, hoje, pela manhã, estive ali na igreja vizinha nossa para pregar a palavra do Senhor. E o tema da ministração hoje foi: a minha família está de pé. Eles estão fazendo um congresso, o tema do congresso deles é: a minha família está de pé. Isso é uma declaração, irmãos. Essa é uma palavra poderosa, né, Léo? Então, no início desta ministração, gostaria que você afirmasse isso lá dentro do seu coração, você pudesse dizer assim: não importa como está hoje, como você vê com seus olhos carnais, mas você pode falar por fé neste momento. Você pode falar profeticamente, acreditando no que a palavra de Deus diz: a minha família está de pé. Você é capaz de falar isso no seu coração? Você consegue receber esta palavra no seu coração? Então, como igreja do Senhor, a uma voz, vamos falar esta frase: a minha família está de pé, tá bom? 1, 2, 3. A minha família está de pé. Aleluia, glória a Deus. Amém. Receba. Tome posse. Porque o texto que nós lemos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui os irmãos que estão acostumados a ler a palavra de Deus sabem que fala a respeito de vários personagens bíblicos, conhecidos como os heróis da fé. Tiveram desafios, tiveram lutas, tiveram adversidades, mas pela fé eles venceram. Pela fé eles fecharam a boca de leões. Pela fé eles entraram dentro da fornalha e sobreviveram. Então, queridos, o que vai fazer com que a tua família permaneça de pé é a fé. É a fé num Deus todo-poderoso. É uma fé que está dentro do seu coração. E você guarda esta fé, com a certeza que a palavra de Deus diz: nós venceremos como? Venceremos este mundo pela fé. As adversidades desse mundo serão vencidas como? Pela fé.
E quando a gente pergunta para a igreja o que é fé, a gente já volta aqui para a palavra de Deus no primeiro versículo que diz: a fé é um firme fundamento. Se é um firme fundamento, não vai abalar, certo ou errado? Um firme fundamento é algo inabalável. Então, se você deseja viver uma família abençoada, uma família firme, uma família de pé, uma família que passe por todas as adversidades, mas permaneça em pé, é necessário que esta fé, que há no seu coração, seja guardada. Mais do que isso, seja aumentada à medida que você exercita esta fé. O texto diz que Noé ouviu a voz do Senhor. Então, quero dizer para você que fé começa quando você ouve a voz de Deus. Quando a gente fala de fé, não é simplesmente aquilo que eu acredito, mas é aquilo que Deus revelou no meu coração, é aquilo que Deus falou para mim, lá dentro do meu espírito. E quando Ele fala dentro do meu espírito, aquilo que Ele falou é a verdade. Não importa o que está acontecendo, não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que o Senhor falou. Ele ouviu a voz do Senhor. E quando ele ouviu a voz do Senhor, a palavra diz que ele temeu. Porque ele sabia que quando Deus fala, é algo importante, é algo sério. E quando Deus fala, por mais que ele não veja com seus olhos naturais, ele sabe que aquilo que Deus falou vai se cumprir, porque o que Deus fala, a palavra de Deus é o quê? Um firme fundamento. Por mais que seus olhos não contemplem, você sabe que aquilo vai chegar, porque a palavra de Deus diz que é a prova concreta. Eu não estou vendo, mas Deus falou. O que Deus falou é um fundamento. E se Deus falou que é um fundamento, é uma prova concreta. Por mais que eu não esteja vendo com meus olhos naturais, vai acontecer. Então, quando Noé foi avisado, os olhos dele ainda não viam o que ia acontecer, mas ele acreditou. Não simplesmente acreditou, mas tomou aquela palavra para ele. E para que a sua família fosse salva, ele construiu a arca. E diz a palavra de Deus, que quando veio o dilúvio, todas as coisas foram destruídas. Fora da arca, inundações, destruições, juízos, vidas sendo ceifadas por causa do pecado, por causa da violência, por causa do abandono do Senhor, porque rejeitaram o Senhor. Porque enquanto Noé estava construindo aquela arca, ele era um pregoeiro da justiça, ele estava avisando aquele povo assim: olha, conserta a vida de vocês, porque o Senhor vai mandar uma grande chuva. Se aquela chuva lá no Rio Grande do Sul fez aquele desastre todo, imagina, queridos, uma chuva de 40 dias, 40 noites, sem parar. Foi isso que aconteceu. Enquanto do lado de fora da arca estava acontecendo uma catástrofe, tudo sendo destruído, Noé e sua família, dentro da arca, estavam salvos. A sua família estava protegida, a sua família estava guardada, a família dele estava de pé, enquanto todo mundo existente da época estava sendo destruído, porque ele creu no que a palavra de Deus falou para ele. Entende isso, irmãos? Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias, amém? Os irmãos acreditam nisso? E o Senhor Jesus,
em Mateus 24, vai dizer que nos últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. E quando a gente olha para este mundo, verdadeiramente está igual. A violência está aí todos os dias. A gente liga a televisão, vai ver os noticiários. Só falta colocar um balde debaixo da televisão para recolher o que está escorrendo, né? Aquele sangue que está escorrendo ali. Você olha para a ciência fala coisas que vai na contramão da palavra de Deus. Eles fazem afirmações, eles falam que o doutor fulano de tal estudou aquilo e começam a falar coisas que estão na contramão do que Deus tem revelado para mim e para você. E Jesus fala que nos dias de Noé as pessoas compravam, vendiam, negociavam, faziam tudo como nós fazemos em nossos dias. Que aquele povo andava despercebidos, como tivesse tudo normal, mas eles estavam sendo avisados que viria uma grande chuva, que viria um dilúvio. Eles continuaram conduzindo a vida deles. E Jesus vai dizer que eles casavam-se e davam-se em casamentos. E não é diferente dos nossos dias. A gente vê nos nossos dias pessoas casam hoje, separam amanhã. O índice de divórcio aumenta cada dia mais. E muitos entre nós acham algo normal, enquanto não é algo normal, porque Deus abomina o divórcio. E quando nós olhamos as estatísticas, irmãos, a gente percebe que dentro das igrejas a estatística é bem parecida com a do mundo. O que está acontecendo? E o mais interessante, por mais que tenha aumentado o número de separações, as pessoas continuam casando, elas saem de um relacionamento, entram no outro, saem de um relacionamento, entram no outro e vai tocando a vida desse jeito. Casavam-se e davam-se em casamento. Mas este não é o projeto de Deus para a sua família, para a sua casa, amém? O projeto de Deus é que a família seja indissolúvel. O projeto de Deus é que aquele que casa só se separe com a morte. Por isso, todas as vezes que estamos no casamento, nós falamos até que a morte os separe. Nos dias de Noé estava desta maneira. E nós estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias, em que o ataque contra a família vai aumentando cada vez mais. O nosso adversário, querido, está investindo pesado para destruir as nossas crianças, está investindo pesado para destruir os nossos adolescentes, está investindo pesado para destruir os nossos jovens, está trabalhando pesado para destruir as nossas famílias, mas nós, em o nome de Jesus, permaneceremos de pé, porque a nossa vida está pautada na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Precisamos resistir os ataques do inferno contra as famílias. Hoje as nossas crianças são ensinadas em suas escolas a terem relacionamentos que estão em desacordo com a vontade do Senhor. Quando Deus criou o homem e a mulher, e diz assim, macho e fêmea os criou, e formou a família, a primeira instituição, para que uma nação permaneça de pé, para que uma sociedade permaneça de pé, as famílias precisam estar de pé. Quando permitimos que nossas famílias são destruídas, estamos destruindo a sociedade, estamos destruindo uma nação, e este é o alvo do nosso adversário.
Existe um agendamento na face da terra, um agendamento político, em que eles trabalham incessantemente para destruir a cultura judaica cristã, ou seja, a cultura pautada nas Escrituras, a conduta pautada nos 10 mandamentos, e eles estão lutando para descaracterizar as famílias. É um ataque direto à igreja do Senhor Jesus, é um ataque direto às famílias, e eles não sabem que o que eles fazem está trazendo destruição para eles mesmos. Mas a nossa família permanecerá de pé em nome de Jesus. Porque eu e você estamos vivendo por fé. Amém? E quando a gente vive por fé, irmãos, a gente precisa firmar os nossos pensamentos no que a palavra de Deus nos revela. Os irmãos sabem que em Gênesis 12, Deus chama um homem chamado Abrão, fala para que ele saia do meio da sua casa, do meio da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele iria ver ainda. Olha só, isso é viver por fé. Deus falou para ele, olha, sai da tua terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Uma coisa é você sair da sua casa e falar assim, olha, vou morar nos Estados Unidos porque tem um emprego para mim lá, está tudo garantido, já tem a casa, já tem um emprego. Então eu estou indo bem. Mas aí o Senhor fala assim, Vanessa, deixa a sua profissão, deixa a sua casa, pega a sua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quantos de nós seríamos capazes de ouvir a voz do Senhor e obedecê-la? Mas o que é fé? Fé é quando eu ouço a palavra de Deus, e a palavra de Deus agindo no meu espírito, agindo no meu interior, o meu espírito responde à voz do Senhor, em obediência à voz do Senhor, eu começo a caminhar, e à medida que eu vou caminhando, as coisas vão acontecendo, irmãos. Isso é viver por fé. Sempre que falo de fé, eu lembro do irmão Rodrigo Almeida lá, Na época que a gente foi fazer um trabalho à noite da juventude, e o temporal estava armado. Lembra, Rodrigo? E assim, relâmpagos, vento, nuvens densas, trovões, já começou a gotejar, e a gente ali reunido para sair, e o que a gente faz? Vamos orar. E oramos. Aí, de repente, o Rodrigo estava com a sombrinha aberta, ele falou, já que oramos, vamos fechar a sombrinha, colocou dentro da bolsa e vamos embora. E fomos embora, irmãos, e a chuva dissipou para a glória do Senhor. Ou seja, Rodrigo agiu por fé, ele, em vez de manter a sombrinha aberta, ele fechou, colocou na bolsa, não precisamos mais da sombrinha, vamos lá, nós já oramos, Deus vai parar essa chuva, Deus já parou, ainda não estamos vendo, mas não vai chover mais. Isso é viver por fé. Então o Senhor falou para Abrão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e farei com que todas as famílias da terra sejam abençoadas em ti. Glória a Deus. Você crê que a promessa que estava sobre Abraão chegou até você? Sim ou não? Então, se você ouviu esta palavra, e você ouviu que o Senhor iria te abençoar, que você é detentor da bênção, há uma promessa para a sua família, então creia no que a palavra de Deus diz, não creia no que você está vendo, creia no que a palavra de Deus revelou. A sua família é uma família abençoada, em nome de Jesus. É assim. Mas isso é Velho Testamento, então vamos lá, Efésios 1:3, porque em Cristo Jesus,
Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já te abençoou, você é portador da bênção do Senhor. Tome posse da palavra de Deus. A minha família é abençoada, porque Jesus Cristo me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu estou assentado nos ares em Cristo Jesus. Toma posse. A sua família permanecerá de pé, irmãos, por causa da fé. Ah, mas a minha fé ainda está pequena. Guarde a que você tem. E comece a clamar ao Senhor, comece a invocar o Senhor. Deus, aumente a minha fé, 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 até que os seus olhos comecem a contemplar aquilo que seus olhos naturais ainda não enxergam. Vai caminhando. Abraão foi andando. Como é que você entra no shopping, né, Sabrina? Você está chegando no shopping, a porta está fechada. Se você ficar parado esperando alguém abrir, ela não vai abrir, né? Mas quando você começa a andar assim, ó, aí o sensor pega você e a porta. Aí você entra sem bater na porta. Então, andar por fé é isso. Você está caminhando, você não está vendo a porta fechada, mas Deus falou que é para eu andar, eu vou andar. O Senhor mandou eu caminhar, eu vou caminhar. O Senhor mandou que é para ir para lá, eu vou para lá. E à medida que você vai andando, as coisas vão acontecendo, porque você está obedecendo a uma voz que você ouviu, a voz do Senhor no seu coração, no seu espírito, em obediência à voz do Senhor, você está fazendo aquilo que Ele falou para você. Isso é andar por fé. Não é o que você pensa, não é o que você acha, é o que Deus falou. E se Ele falou, vai cumprir. Se Ele falou, vai acontecer, porque Deus não é homem para mentir. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus fiel, ou seja, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Ele cumpre. Mas, queridos, por mais que você já seja um cristão, por mais que você já seja crente, as adversidades vão vir, é natural. Jesus falou: no mundo tereis aflições. No mundo tereis adversidades, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E ele está falando: olha, eu venci. As adversidades você também vai vencer. As tribulações virão, mas você vai vencer. Lá em Apocalipse, falando para uma igreja, o Senhor fala assim: olha, eis que você vai ter uma tribulação de 10 dias. Ou seja, tem um limite. Tem um momento que aquilo vai parar, tem um momento que o Senhor vai colocar um ponto final, ponto. Você vai passar pela luta, você vai passar pela adversidade, mas tem um tempo determinado pelo Senhor que vai chegar, o Senhor vai falar: basta, agora em diante é comigo, de agora em diante a resposta vem, de agora em diante a cura vem, de agora em diante eu vou agir na sua vida. E quando o Senhor entra na sua vida, não há quem impeça. Guarde a promessa de Deus no seu coração. Abrace aquilo que o Senhor tem revelado ao seu coração. Porque se você não guardar a fé, se você não viver pela fé, pode ser que quando as lutas e as tribulações vierem, aí você percebe que não tem fé suficiente para enfrentar os problemas. Pensando nessa situação, eu me lembrei de uma passagem em Crônicas 7, falando a respeito de um homem chamado Efraim. Efraim era descendente de Abraão. Se ele era um descendente de Abraão, ele era portador da bênção. Se ele era um descendente de Abraão, as bênçãos sobre as famílias alcançaria a vida dele. Mas diz lá, em 1 Crônicas 7, do versículo 20 ao versículo 23, assim:
E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, seu filho Taate, seu filho Eliada, esses nomes difíceis, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, Eliade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Ou seja, Efraim tinha vários filhos, mas os homens maus vieram e mataram os filhos dele. E diz que, no versículo 22, que Efraim, o pai desses que partiram, por muitos dias chorou. E vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho. E chamou o seu nome Berias, porque ia mal na sua casa. Queridos, Efraim, o nome dele quer dizer fértil, frutífero, abençoado, portador da bênção, tinha a promessa da bênção sobre a vida dele, mas uma tragédia chegou na sua casa, a estabilidade saiu da sua casa. Ele ficou triste, destruído. Aquilo mexeu com o coração dele. Se a gente fosse ver outras traduções falando a respeito desse versículo 23, uma tradução vai dizer assim: chamou seu nome Berias porque as coisas iam mal na sua casa. A outra tradução vai dizer assim: por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Pois tinha acontecido uma desgraça em sua família, porque a desgraça estava em sua casa. Como? O homem, descendente de Abraão, tem uma história como essa. Eu entendo, então, irmãos, que é possível, às vezes, a gente estar na caminhada, que as coisas ruins acontecem em nossas vidas. Só que assim, quando as coisas ruins acontecem, qual é a nossa resposta a essas coisas ruins? Interessante que o nome Berias quer dizer grito de dor. Imagina você colocar o nome no filho, grito de dor, ou calamidade, ou tragédia. Essas são as traduções que tem para o nome Berias. Nasce um filho, ou seja, a história dele podia recomeçar dali, mas ele está preso ao passado, está preso às coisas que aconteceram lá atrás, o coração dele está machucado, o coração dele está ferido, e agora ele quer perpetuar essa desgraça na sua família, mas em nome de Jesus, irmãos, você tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Você não anda com os olhos carnais, você anda pela fé. Por mais que tenham acontecido as coisas ruins, você vai superar em nome de Jesus. O Senhor tem um destino para você, o Senhor tem uma resposta para você, meu amado irmão e irmã. Seu filho não será tragédia nem calamidade, mas será um abençoado do Senhor, porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, e a palavra de Deus vai dizer que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então, em o nome de Jesus, quando o inimigo vier tentar te assolar, em o nome de Jesus, se levante e fale: olha, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou abençoado. A palavra de Deus diz que minha família será uma família bendita. A palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus diz é o que eu creio, por mais que não estou vendo agora, mas em nome de Jesus eu verei o Senhor agindo em meu favor.
O seu filho não se chamará Berias, mas será abençoado do Senhor. A sua geração será uma geração abençoada, a sua descendência será uma descendência abençoada, porque o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Daniel, o Deus de Raquel, o Deus de Elias, o Deus do pastor Carlos, o nosso Deus, Ele fará proezas em nome de Jesus. A nossa família permanecerá de pé, porque nós temos uma promessa, e nós cremos nesta promessa, e nós abraçaremos esta promessa, e nós viveremos segundo esta promessa. Mas, irmãos, quando nós olhamos os relatos bíblicos, a gente vai perceber que até a primeira família, qual foi a primeira família nas escrituras, criançada? A criança lá em cima, né? Então, aí os juvenis. Qual foi a primeira família? Hã? Vai lá, Isaac. Isso. Isaac sabe tudo. Não vou perguntar mais Isaac não, que ele sempre acerta. A primeira família foi a família de Adão e Eva, certo? Pastor Carlos sempre fala que ele estava no jardim de delícias. Tudo preparado para dar certo. Mas quando nós conhecemos, quando a gente vê a história de Adão e Eva, a gente vê que eles permitiram que o mal entrasse em suas casas. Pensa isso, aí fora, tem muita chacota, né, para quem tem sogra, né? Não, que a sogra, né? Aí o pessoal dá apelidos, né? Mas os crentes não dá esses apelidos, não, que minha sogra é uma benção, lá, está até lá atrás. Glória a Deus. Mas para o mundo que fala das sogras, né? Critica as sogras. Se esse fosse o problema, Adão não teria esse problema. Adão tinha sogra, irmãos? Não. Mas isso não impediu de problema chegar na casa dele. Adão tinha um vizinho enjoado, que queima tudo ao redor da sua casa, e você tem que ficar fechando a janela para não entrar aquelas fumaças, aquelas coisas ficam voando. Ele não tinha, irmãos. Ele não tinha aquele camarada que fica colocando sol alto até de madrugada, batucando as paredes, tremendo. Não tinha. Eva não tinha uma concorrente para colocar o relacionamento dela, né? E nem Adão. Mas, irmãos, chegou o dia mau lá. E foi mal mesmo. Porque Caim, filho de Adão, matou Abel, o irmão. Não é triste isso? Então, o que aconteceu de errado ali? Porque ele ouviu a palavra do Senhor, só que ele não abraçou aquela palavra como deveria. Porque o Senhor falou para Adão o seguinte: olha, guarda o jardim, cultive o jardim, guarde e cultive o jardim. Parafraseando agora, guarde a sua família, cultive a sua família. Ou seja, se o Senhor falou para ele guardar, para ele proteger, era sinal que havia perigo por ali. E ele não se apercebeu. E muitas famílias têm sido destruídas porque ouve a voz do Senhor, entra no ouvido e sai no outro. Não está acreditando no que Deus falou. Não está tomando posse daquilo que a palavra revela.
Se Adão tivesse ouvido aquela palavra, guardado o seu coração e tivesse ali protegendo a sua casa, protegendo a sua família, cultivando a sua casa, cultivando a sua família, provavelmente quando o inimigo entrou ali na forma de serpente, ele teria impedido da serpente, de um inimigo, seduzir Eva. Ele não estava exercendo autoridade sobre Eva ali, cobrindo Eva. Não estava guardando a sua casa. Então você, irmão e irmã, proteja a sua família dos ataques infernais. Vou correr que a hora já foi, irmãos. Proteja a sua casa. Proteja a sua família dos ataques do mal. Cultive a sua família como você cultiva uma planta. Outro dia, lá em casa, apareceu um pezinho de tomate. Aí eu falei, vou arrancar esse pezinho de tomate. Depois eu pensei, não está atrapalhando, deixa ele aí. Aí ele cresceu um pouquinho. Eu falei, está bonito. Aí peguei um pouco de esterco lá do sítio do meu pai, joguei ali. Aí daqui a pouco aquele pé de tomate, irmãos, começou a crescer viçoso, bonitão. Aí daqui a pouco aquele pé de tomate começou a produzir tomates. Tomates bonitos. Parecia até que eu era um agricultor profissional, porque ficaram bonitos mesmo. Eu tenho foto, depois se vocês quiserem ver. Eu mostro para vocês. Irmãos, cresceu e deu muito tomate. Acho que deu mais de 100 tomates. Por quê? Porque quando nasceu foi cultivado. Coloquei um pouquinho de adubo, coloquei um pouquinho de água e fui tratando, fui cuidando. Daqui a pouco estava produzindo, estava frutificando, e assim é a nossa casa, assim é a nossa família. Então, o homem e a mulher precisam cultivar a sua casa, cultivar a sua família, para que o inimigo não venha assolar a sua casa. E então, o que a palavra de Deus nos revela, eu e você precisa ser atento. Deus me falou que eu preciso agir desta maneira, e é desta maneira que nós vamos agir para guardar a nossa casa, proteger a nossa casa contra os ataques do mal. Amém? A sua família está de pé? Amém. A sua família já passou por adversidades? Ou a sua família está passando por adversidades? Então comece a se lembrar. Comece a lembrar, a palavra de Deus já foi plantada no seu coração, e você começa a profetizar para você mesmo. Puxa, as coisas não estão do jeito que eu gostaria. As coisas estão indo mal lá em casa. As coisas estão indo mal na minha família, minha mulher foi embora. É o desemprego, é a doença, é isso, é aquilo. Não concentre nos problemas. Comece a olhar para o seu Senhor. Comece a contemplar quem Ele é. Ele é poderoso. Ele é forte. Ele é generoso. Ele é amoroso. Ele quem instituiu a família. É Ele quem guarda. É Ele quem sustenta. É Ele quem fortalece. É Ele que tem o poder de mudar a sua história. Quando Deus chamou Pedro, falou, olha, tu és Simão, filho de Barjona, mas eu farei de você Pedro. Eu conheço o seu passado. Eu conheço o seu presente. Eu conheço o seu futuro. De repente, seu passado não foi como você queria. Não importa. De repente, seu presente não está sendo como você gostaria. Não importa. O que importa é que Deus sabe qual o destino final para você. Ele tem uma bênção, Ele tem uma provisão, Ele tem esperança, Ele tem resposta para a sua vida. Tome posse disso em nome de Jesus. E se posicione, irmãos, da maneira que Deus deseja que eu e você, como família, se posicione. Porque em Efésios vai dizer como Deus deseja que a sua família, a sua casa seja. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que os maridos amem suas esposas, todo mundo aqui já conhece, Léo já pregou, Anderson já pregou. Então, tenta posicionar, ou melhor, não tente, posicione a sua família como a palavra de Deus te orienta. Homens, sejam sacerdotes, homens, se posicione.
amando suas esposas em nome de Jesus. Ah, mas eu não consigo, ela é isso, aquilo. Irmãos, não importa, a palavra de Deus diz, amai os vossos inimigos. Então é muito mais fácil amar suas esposas. Então, em nome de Jesus, repreenda o que o diabo tem falado ao seu coração. Ah, não existe mais amor, não existe mais paixão. Está repreendido em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações pela pessoa do Espírito Santo. Derramou, não gotejou. E as esposas reverenciem seus maridos. E filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Se a gente olhar para o que a Escritura diz e passamos a viver em obediência ao que ela diz, isto é viver por fé. É isso que vai fazer com que sua família seja uma família abençoada. É isso que vai fazer com que sua vida seja uma vida abençoada em todas as áreas. Mas é muito difícil. Eu não tenho força para isso. Então, continua lendo o texto. Maridos, mulheres, filhos, obedeça o que a palavra de Deus diz. De repente você fala, olha, eu não tenho força para isso. Mas a palavra vai dizer, no demais, irmãos meus. No demais, irmãos meus, Efésios 6, 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando vivemos por fé, é você se lançar diante do Senhor. Senhor, por mais que eu esteja fraco, por mais que eu não consiga enxergar, eu quero me fortalecer, eu te peço, fortaleça-me na força do seu poder. Fortaleça-me, Senhor, para que eu possa guardar minha família. Fortaleça-me, Senhor. Aí ele vai continuar dizendo, então revista-se de toda a armadura de Deus, para estar firme contra as astutas ciladas do adversário. Não encare a sua luta como uma luta natural, mas encare como uma batalha espiritual, porque o inimigo tem levantado demônios para destruir a sua casa, destruir a sua família, mas você fala assim, Senhor, me fortaleça na força do teu poder. Pai, eu quero resistir o mal, me sujeitando a Ti, e me sujeitando a Ti eu vou vencer. E a palavra de Deus diz, quando você se levanta na força do poder do Senhor, se revestindo do Senhor, você vai resistir os dias maus. E havendo feito tudo, vai permanecer firmes. Firmes. Porque você se fortaleceu no Senhor. Você fortaleceu a sua fé. As lutas veio, você batalhou, mas está firme. Está de pé. O inimigo bateu retirada. Mas quando fala revestir a armadura do Senhor, a palavra vai dizer que os nossos lombos cingido com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do adversário, colocando o capacete da salvação para proteger os seus pensamentos. Ah, é assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, não é isso que a palavra de Deus diz. Coloque o capacete da salvação e tome a espada do Espírito, orando em todo o tempo e com súplicas no Espírito e perseverando. A sua família estará de pé quando você viver por fé.
fé firmada em Cristo Jesus, porque Ele é a verdade, sim ou não? Porque Ele é a nossa justiça, sim ou não? Porque Ele é a nossa salvação, sim ou não? Porque a nossa fé está firmada nele, sim ou não? Porque Ele é a palavra viva, Ele é a palavra de Deus, sim ou não? Então, se você se revestir do Senhor, não há inimigo que resista a você, porque quando ele olhar para você, ele vai ver que alguém maior, mais forte, mais poderoso está sobre a sua vida, te guardando, te protegendo, te firmando, e quando ele olhar para você, você revestido do Senhor, ele olhar para você, não vai te ver, porque vai ver o Cristo glorioso, poderoso, revestindo a sua vida, porque a sua vida está firmada na verdade, a sua vida está firmada na justiça, a sua vida está firmada na fé, a sua vida está firmada na palavra de Deus, a sua vida é uma vida de fé, e você vai vencer, você vai estar firme, em nome de Jesus. A sua família permanecerá de pé, para a glória do Senhor. Se você crê nisto, diga amém. Glória a Deus, que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Ministério de louvor estará entoando um cântico. Enquanto o ministério de louvor